Olá, turma, estamos de volta e hoje vamos para mais uma aula de redação, onde nós utilizaremos o nosso módulo 2. Lembre de estar com vocês na hora que vocês forem assistir essa aula, ok? Vamos lá? Então, o tema da nossa aula de hoje serão 3. Nós iremos ver o que é um relato de viagem, post de rede social e também a tia irá fazer uma indicação de leitura para vocês. Vamos ver o que é um relato de viagem. Relato de viagem é um texto onde o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem. Então, esse texto aí vocês vão encontrar na página 10 do livro de vocês. Lembram daquele texto que a tia Valéria falou para vocês sobre o encontro do Rio Negro e Solimões? O nome do texto é Visitando Comunidades Ribeirinhas no Amazonas. Esse tipo de texto é um relato de viagem, onde o autor do texto ele está contando algumas coisas que aconteceu quando ele fez uma viagem a essas comunidades ribeirinhas no Amazonas. Vamos ler só essa primeira parte. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Manaus é cercada por rios, e os rios Negro e os Solimões se encontram exatamente em Manaus para formar o maior rio do mundo, o rio Amazonas. Acredito que vocês já tenham lido esse texto todo, afinal, tia Valéria deu a dica de leitura para vocês na aula de português. Então, turma, para vocês entenderem melhor o texto, vamos responder as questões da página 13 e 14. Vamos lá? Na primeira questão diz assim, na parte da interpretação escrita. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto para onde o autor do relato viajou. Para isso, vocês vão precisar voltar lá no texto e procurar no primeiro parágrafo para onde o autor viajou. Qual foi o local que ele viajou? Está lá no primeiro parágrafo, para Manaus. Isso mesmo. E quando foi que ele fez essa viagem? O autor ele viajou para Manaus em abril de 2016. Está lá na primeira linha do primeiro parágrafo. Já na segunda questão que nós temos aqui, por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? Por que vocês acreditam que ele decidiu fazer essa viagem? Porque queria conhecer como as pessoas viviam nessas comunidades e ver qual é a diferença entre essas pessoas e as que vivem na cidade. Ok? Isso vocês vão encontrar lá no segundo parágrafo, na página 10. Vamos lá, na terceira questão. Tem assim. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade São José. E tem A. Qual experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? O que é que vocês acham? O que foi que ele viu de tão interessante nesse trajeto? Vocês lembram quando fizeram a leitura? O que ele viu foi o encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Lembram que a tia Valéria passou para vocês um vídeo lá na aula de português? Letra B. Por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor do relato? Por que o encontro das águas do rio Negro e Solimões chamou tanto a atenção do autor? Vamos lá? Porque as águas dos rios Negro e Solimões não se misturam imediatamente quando se encontram. Isso ocorre porque eles têm diferentes temperaturas, densidades e velocidades. Ou seja, o que chamou tanto a atenção do autor do encontro dos rios é que elas não se misturam no mesmo momento. Elas se encontram, mas não acabam não se misturando exatamente naquele momento. Certo? Vamos para a próxima questão. Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo, uma comunidade singular? Qual é o assunto que apresenta na segunda parte do texto? Temos falando sobre a comunidade São José, seus moradores e seu modo de vida. Na segunda parte do texto, o autor ele está relatando como era a comunidade São José e como eram os moradores daquele local. Qual era o modo de vida deles? Ok? Na sétima questão, pois a quinta e a sexta vocês irão fazer sozinhos, ok? Agora iremos para a sétima questão.
Releia um trecho do relato e responda as questões. Durante a minha visita a Manaus em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Esse relato, ele foi escrito em primeira ou em terceira pessoa? O autor, ele está participando naquele momento do que está acontecendo na história ou ele não participa? Esse relato foi escrito em primeira pessoa, porque ele vivenciou toda aquela história. Então, turma, no item B, a pergunta é a seguinte: que palavra do trecho comprovam sua resposta ao item A? Aqui já temos a resposta, minha e fiz. Então, essas duas palavras, minha e fiz, elas representam a primeira pessoa, ou seja, o texto está escrito em primeira pessoa. Na oitava questão, diz o seguinte: o relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual é a importância das fotografias em um relato de viagem? Tia vai dar uma sugestão de resposta, mas eu quero que vocês escrevam a opinião de vocês. Por que vocês acham que é importante aparecer fotografias nos relatos de viagem? Uma sugestão de resposta. Ilustram o local visitado, enriquecendo o texto e acrescentando informações sobre os lugares descritos. Ou seja, vai ficar bem melhor da gente perceber as belezas daquele local que alguém fez uma viagem. Certo? Então, gente, acredito que vocês compreenderam direitinho o que é um relato de viagem. O relato de viagem, nós contamos tudo que nós vimos em alguma viagem que fizemos, certo? Agora, nós vamos conhecer o que é um post de rede social. Conhecer, entre aspas, né? Que com certeza vocês estão bem antenados nisso já. Vamos lá? Então, turma, vamos lá. Um post de rede social é um texto veiculado na internet, que é composto por uma fotografia e um texto escrito. E o seu conteúdo pode ser variado. Eu tanto posso escrever um post de internet falando sobre uma viagem que eu fiz, ou sobre uma comida que eu gosto, de uma loja que eu quero indicar para vocês. Vamos ver agora o exemplo de um post de rede social. Aqui nós temos o exemplo do post do Colégio Ômega, do nosso colégio, certo? Nesse tipo de texto, vocês podem usar hashtags e emojis em seu comentário. Como a tia estava falando, nos posts de redes sociais, ele apresenta a fotografia do que eu estou falando e é o espaço também para nós colocarmos um texto a respeito dessa fotografia. O diferencial do post de rede social para o relato de viagem é que há espaço para que as pessoas, os leitores, possam fazer comentários a respeito do seu post da rede social, ok? Então, a tia vai lançar o desafio para vocês. Vocês vão fazer um post de rede social mostrando como tem sido a sua rotina de estudos nesses dias, ok? Lembre-se de marcar o colégio e usar hashtags. Lembre-se, a maior hashtag do momento é essa, saudades de vocês. Então, turma, um outro exemplo de post de rede social vocês vão encontrar no módulo 2 de vocês, na página 21, onde está aqui esse outro relato de viagem, só que agora no formato de post de rede social, certo? Vocês vão fazer a leitura e depois irão fazer as atividades. Tia agora vai dar uma indicação de leitura para vocês. E aí, turma, a indicação de leitura hoje é o livro Viagem ao Centro da Terra, um livro de gênero de ficção científica do século XIX. Viagem ao Centro da Terra trata-se de uma aventura protagonizada por Otto Lindenbrook, pelo sobrinho Axel e pelo guia Hans. Acredita-se que a história tenha sido inspirada em uma viagem que o próprio Verne tenha feito para a Noruega e para outros países escandinavos. Certo? Esse livro ele é recheado de histórias, descobertas. Garanto que vocês irão gostar bastante. Vamos lá, vocês estão preparados para fazer essa viagem junto com a tia? A tia já leu e gostou bastante. Garanto a vocês. E uma dica, tem um filme também que fala sobre eles. Mas antes de assistir o filme, leiam o livro, ok? Então, turma, por que a tia falou para vocês lerem primeiro o livro para depois assistir o filme? Porque a leitura é algo que vai desenvolvendo em vocês a criatividade, vai aumentar a concentração e o foco de vocês, melhora a comunicação de vocês com o próximo, aguça a sua curiosidade e suas emoções, exercita a sua mente, enriquece seu vocabulário e amplia o nosso conhecimento.
Agora é com vocês. Embarquem nessa viagem. Esperar em Deus quer dizer, não desista, pois em breve tudo aquilo que você tem sonhado vai ser realizado na sua vida, porque Deus nunca falha. Bons estudos. Gratidão. Chegou o momento da nossa agenda. A atividade de hoje é no módulo 2, na página 23 e 24, e vocês irão começar a fazer a leitura do livro Viagem ao Centro da Terra, onde vocês irão ler o capítulo 1 e 2. Boa leitura!